Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de tarde ou de noite, estamos mais uma vez nos ingressos do Sol, e desta vez com o Sol ingressando no signo de Aquário. Hoje é dia 20 de janeiro, mas o Sol ingressou no signo de Aquário ontem, dia 19 de janeiro de 2026, às 22 horas e 44 minutos, no horário de Brasília. E começamos então o padrão aquariano. Né? Como eu sempre digo, o Sol não ingressa em lugar nenhum, mas começa a Terra a vibrar, ou, digamos, responder a um padrão aquariano. E por conta disso, né, nós fazemos previsões ou orientações para o mês correspondente, com posições astrológicas para o mundo, para o Brasil também, e depois para as pessoas também, com orientações. A ideia principal dos ingressos do Sol é você entender como está o céu e seguir essas condições celestes. É como se você, obedecendo à natureza e seguindo o céu, você ficaria bem consigo mesmo, com a natureza cósmica, e, lógico, tendo benefícios naturais também por aqui. Lógico, tem tensões no céu, sempre tem tensões. Mas entendendo como são essas tensões, você pode gerar tensões fazendo se tornarem potenciais. Vamos tentar ver tudo isso desse modo, então. É um ano bastante particular, bastante significativo. Todo esse 2026 temos muitas modificações importantes no céu. Uma das mais significativas será a grande conjunção Saturno-Netuno, que acontece em fevereiro, 20 de fevereiro. E teremos grandes conjunções de Marte com Plutão, Netuno, Urano, Saturno e também Júpiter. Muitas movimentações importantes. Né? E esse mês correspondente, dia 27, próximo agora, daqui a uma semana, já acontece a primeira movimentação importante da grande conjunção Marte e Plutão, que vão nos marcar bastante situações importantes e interessantes, embaraçosas também para o mundo. E já até convido vocês para março, dia 21 de março, participar do Ingresso do Sol em Áries, que comenta do ano todo, que é um ano bastante, digamos, movimentado, bastante significativo. Urano, Netuno e Plutão estão mudando de signos, assim como Saturno também, junto com Netuno, e Júpiter, todos os dois mudam de signos. Mas todos eles simultaneamente, então é uma coisa importante que esse ano acontece, como já há séculos não acontece, e pode marcar uma grande virada na história da humanidade. Muito importante. No segundo semestre, principalmente. Veremos depois com atenção tudo isso. Mas, enfim, nos preparamos para a grande mudança histórica. É interessante, todos os anos a gente fala, o ano de mudanças, anos de mudanças. E realmente são anos de mudanças, é uma coisa que é natural, meio chavão até. Só que esse ano em particular, ficou muito mais evidenciado tudo isso. Não é nem uma mudança em si, digamos que é o início do processo de grandes mudanças de base, mudanças históricas, sociais, comportamentais, sociais, econômicas, e por conta disso mudar a história da humanidade. Não vai ser amanhã que vai mudar tudo isso, nem o ano que vem, mas começa o processo. E esse processo demora um bom tempo. Com Plutão ingressando em Aquário, fica 20 anos, né? Então esses próximos 20 anos serão bastante significativos. Grandes mudanças históricas bastante marcantes. E com a grande conjunção Marte-Plutão que começa a semana que vem, já dá o início a essa movimentação de mudanças. Agora, a grande movimentação realmente vai ser a grande conjunção Saturno-Netuno, que acontece exatamente a 0 graus de Áries, aqui, né? E por conta disso, isso não acontece tão frequentemente, né? Mudanças significativas, dissolução das instituições, revisão dos conceitos históricos, sociais, econômicos, comportamentais, uma mudança de direção de mundo, certamente. Dessa vez vai ser bastante evidente tudo isso. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa conversa por aqui, vendo então os ingressos do Sol nos signos correspondentes, signos de Aquário, dessa vez. Só um momentinho, deixa eu colocar o slide por aqui. E esse aqui é o mapeamento do céu de ingresso do Sol em Aquário que aconteceu ontem, dia 19 de janeiro de 2026, às 22 horas e 44 minutos, no horário de Brasília. Olha que bonito o céu. Desse modo, temos um céu bastante importante, bastante significativo, com muitas boas posições, né? Esse chama-se grande sextil, ou então pequeno trígono. Prefiro grande sextil. Só tem uma oposição, só tem um aspecto tenso, que é o Júpiter oposição com o Marte, que é muito tenso, por sinal, essa condição, veremos depois por quê. Mas é um céu que promete bastante modificação interessante. Ou, digamos que propicia o início de ano com bastante impulso de mudanças, de alterações, com um certo otimismo, mas com algumas atenções, certamente. O Júpiter oposição ao Marte pode dar conflitos internacionais, conflitos que envolvem a justiça, a lei, a ética, a moral, também nesse sentido. Mas vamos, pode falar em mudanças, 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 que tal o ponto de chave dessa condição. E o Sol nessa condição se encontra a 0 graus de Aquário,
nessa posição por aqui, e por conta disso temos outras condições. Temos um aglomerado de planetas aqui em Aquário. O Marte, nessa posição, ele está em Capricórnio, assim como o Mercúrio. Mas eu tenho Vênus, Sol, Plutão e a Lua, tudo em Aquário. Ou seja, é um padrão muito aquariano. O que seria um padrão muito aquariano? Repensar, questionar, modificar, revolucionar. O Sol está em Aquário todos os anos, mas junto com Plutão, Lua e Vênus, então a ideia é que possa ter mais movimentação nesse sentido. Então, atenção com esses causos que vão acontecer daqui em diante, certamente. Mas, enfim, o Sol em conjunção com Mercúrio é muito comum. O Sol está muito próximo do Mercúrio. Mas digamos que é uma conjunção bastante próxima, chama-se conjunção quase partiu, porque o Sol está a 0 graus de Aquário e o Mercúrio está a 28,57, finzinho de Capricórnio. Então, está bem no finzinho, quase juntinho. E por conta disso, digamos que é um movimento de muito questionamento, as comunicações, as conversações estão muito em pauta nesse período. O Sol também está recebendo uma conjunção de Vênus, que pode indicar também favorecimento, então estímulo a conciliações ou interações ou acordos. Também esse Sol recebe uma conjunção de Marte, que está em Capricórnio. Impulso, iniciativa, vigor e agitação, certo nervosismo até para impulsionar movimentos que são marcados nesse período. Esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Saturno. E sendo assim, então, a ideia de que as coisas possam se concretizar, se realizar, e tomar um bom rumo, e colocar isso em prática, essas coisas, existe uma boa situação para isso. Esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Urano, que está retrógrado por sinal, então renovações, reavaliações, reformulações de conceitos antigos podem ser bem interessantes. Só está em conjunção com, está bom aspectado com Saturno, que favorece a estabilização das coisas antigas ou estruturadas, mas com um bom aspecto de Urano, sendo remodeladas e alteradas para que tenham bons resultados. E esse Sol está juntinho com Plutão, Plutão está no comecinho de Aquário, Sol também. Ah, daqui a uns bons tempos vai ficar muito tempo essa condição do Sol, sempre que eu ingressei em Aquário, conjunção com Plutão, bem no comecinho. Os aquarianos vão sentir muito essa posição. Mas o Sol, estando em conjunção com Plutão, período de confrontos, de coisas incisivas, de alterações, encerramento de ciclos e começo de novos ciclos. Evidente pode dar um pouco de intransigência também nas coisas, nas situações que estão em pauta. Como eu sempre digo, tudo que eu estou comentando vale para a sua cidade, família, pessoas, casa, seu escritório, o mundo inteiro e também os países ou cidades onde pode acontecer tudo isso. A Lua está em Aquário, não tem nenhum aspecto, ela está lisa de aspectos. Isso não tem importância nenhuma, não, mas a Lua em Aquário está puríssima, né? E a Lua em Aquário é questionadora, revolucionária, revisora de assuntos e questões, questiona a ética, moral e conceitos estabelecidos. E uma Lua está muito ligada à comunidade, à coletividade. Então pode-se pensar que nesse período, como a Lua está ligada à coletividade, de modo geral, está em Aquário, fica muito mais reforçado tudo isso. A coletividade, a humanidade, os grupos se movimentam para fazer alterações, questionamentos do que está acontecendo atualmente no mundo. E o mundo passa por situações tensas, onde é necessário se questionar muita coisa. O Mercúrio, como eu já comentei, ele está no finzinho de Capricórnio, quase em Aquário, né? Mas bem no finzinho, está 28 e 57, 43, quase 29, ou seja, batendo na porta de Aquário. E esse Mercúrio em Capricórnio, correto, objetivo, muito incisivo, muito realista, conjunto a Vênus. Ou seja, as conversações objetivas, diretas e bem corretas, as conciliações podem acontecer. As conciliações podem acontecer. Esse Mercúrio fica junto a Marte, também em Capricórnio. Digamos que essa objetividade de colocar ideias e pensamentos fica muito evidenciada por um bom acordo que pode estar colocado com Vênus. Entretanto, em conjunção a Marte, né, pode ser muito objetivo demais, incisivo demais, tipo impondo certas ideias, opiniões e vontades. Também é um Marte de Capricórnio muito evidenciado também nessa condição, então chama de exaltação. Esse mesmo Mercúrio, bem colocado com Saturno, favorece pensamentos, projetos, ideias, posicionamentos, mas realizações. Então é bastante interessante isso. Não é só pensar, mas favorecer e realizar. Só uma coisinha aqui. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, mas se você fizer isso, funciona perfeitamente bem. Siga o céu. E esse mesmo Mercúrio recebe um bom aspecto de Urano, ou seja, ideias inventivas, criativas, digamos que vocês poderiam, qualquer pessoa poderia se parar, pensar, raciocinar de modo racional, objetivo, concreto, que é Mercúrio e Capricórnio. Recebendo um bom aspecto de Urano, ideias inventivas e criativas e originais.
Com uma boa intuição também, que tem esse bom aspecto de Netuno fazendo uma boa conexão com Mercúrio. A intuição pode ser interessante? Pode. Mas uma intuição baseada em coisas concretas. Uma intuição baseada em fatos. Eu nem comentei do Sol recebendo um bom aspecto de Netuno, também tem essa condição que favorece a percepção, a intuição, a compreensão. Mas o Mercúrio recebendo um bom aspecto de Netuno dá essa boa posição também. A percepção, mas como o Mercúrio de Capricórnio, é a percepção baseada em fatos. Digamos que é a intuição baseada em coisas concretas. Pode ser interessante isso, né? E esse Mercúrio na órbita, conjunção com Plutão, não tão próximas em conjunção, seria a ideia de colocar a ideia de modo incisivo, direto. Digamos que revisões de ideias, evidências, opiniões, e colocando de modo firme e forte, e imponente até, com o Mercúrio de Capricórnio, conjunto a Plutão, nesse sentido. A Vênus está em Aquário, está 3 graus de Aquário, 3 graus, 11 minutos e 59 minutos, segundos. Em Aquário, as relações estão abertas, novas relações, conciliações, a relação com o grupo, a comunidade, as amizades são muito significativas e importantes. Mas vamos pensar, tem os mais amplos, né? Relação com o grupo, a fraternidade, a igualdade que é evidenciada. Essa Vênus está em conjunção com Marte, de Capricórnio, que também no finalzinho também. Está na ordem. E uma Vênus em conjunção com Marte de Capricórnio, né? Mas ela em Aquário, digamos, a liberdade de expressão, a facilidade de fazer boas conciliações de modo livre e aberto, mas objetivos. Incisivo e objetivo. Essa mesma Vênus recebe um bom aspecto de Urano. Ou seja, está aqui, ó. E é bom esse aspecto, viu? Bom, esse já é um aspecto bom. Aliás, Trígono, desculpe, Trígono. Mas mais do que isso, né? Porque a Vênus está em Aquário e o Urano que rege. Aquário faz bom aspecto a ela. Urano está em Touro, que é o signo que está regido por Vênus. Então tem uma boa conciliação, conversam bem esses dois pontos. E a Vênus, recebendo um bom aspecto de Urano, mesmo retrógrado, dá indicação de favorecer a relação com a comunidade, a igualdade, a fraternidade, o grupo e o respeito à diversidade. Pode ser bem interessante. Nós estamos vendo no mundo certas tensões. Existem tensões e fortíssimas, por sinal, mas o céu está em boa expectação. Isso favorece, né, as pessoas, mesmo em tensões, voltarem a atenção para as coisas possíveis de serem conciliadas, resolvidas e aliviadas. Essa Vênus recebe um bom aspecto de Netuno. Isso dá uma boa musicalidade. É interessante, né? Favorece as artes, o cinema, inclusive, também. O Brasil, eu vou comentar depois, boas condições para o Brasil, hein? Já está em andamento essa boa condição para as artes, aguardem. E essa mesma Vênus em conjunção Plutão. Intensidade, paixões intensas, compromisso nas suas intenções, compromisso nas reações sociais, emocionais e afetivas, né? Digamos que dá paixões, paixões muito evidenciadas nesse sentido em todos os sentidos. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Mas com esses maus aspectos de Marte com Júpiter, pode ser um tanto complicada essa situação. Mas, enfim, Marte está em Capricórnio, fortíssimo, está no que chama-se de exaltação essa condição. Ou seja, as pessoas são muito objetivas, diretas, né? Realizadoras, mas autoritárias. Para ter bom resultado, digamos que são as ações para ter resultados, ações para ter bons frutos, se essa é a condição. Mas de modo incisivo, sem perhaps, sem alterações, sem questionamentos. Recebe um mau aspecto, que é uma oposição de Júpiter, que está em Câncer, também está muito forte. Veja que interessante, o Marte está em Capricórnio, está em exaltação. Júpiter está em Câncer, também está em exaltação. E os dois se degladiam. O Júpiter faz mau aspecto a Marte. Então, essa imposição de vontade, esse certo autoritarismo, fica muito mais evidenciado, muito mais cheio de autoritarismo. Então, por sinal, esse Júpiter, como está ligado às questões internacionais, também com mau aspecto a Marte, né, nesse sentido, pode dar complicações ou conflitos entre as nações, conflitos internacionais, que questionam lei, a ética, moral e outros conceitos até territoriais. Por que territoriais? Júpiter está em Câncer, que fala do território também, essa condição. E Saturno e Marte está em Capricórnio, fala de limitações, limites, né? E concluindo tudo isso, podemos dizer que pode ter essa situação de conflitos que envolvem fronteiras. Estamos vivenciando um mundo com certas ameaças, né? Que vem do norte para o sul e mais para o norte, né, também. Atenção com isso, né? Você vê que tem um Sol não está com muitos maus aspectos, mas um mau aspecto pode ser bastante significativo e importante. Mesmo assim, esse Marte recebe um bom aspecto de Saturno.
e recebe um bom aspecto de Saturno ao Marte, que está em Capricórnio, ou seja, é um Saturno, que tem um bom aspecto, a um planeta que está na posição natural dele, que é o seu regente. Saturno rege Capricórnio. Ações objetivas, diretas com resultados. Certo modo autoritário, até pode ser, mas com resultados dessa possibilidade. De novo, Alcântara, isso aqui você adapta para o mundo, para o país, para a sua cidade, para o seu escritório, para a sua casa, o que for. Né? Enfim, muitas coisas significativas. E esse Marte também recebe um bom aspecto de Urano nessa condição por aqui. E por conta disso, esse Marte em Capricórnio recebe um bom aspecto de Urano, né? Ações imediatas, rápidas, inventivas e criativas, sabendo lidar com emergências, coisa emergenciais, fica bem evidenciado com o Urano fazendo um bom aspecto ao Marte. Criatividade para colocar em prática certos projetos. Como tem o Mercúrio em Capricórnio também, ideias e projetos podem ser bem colocados. Ou seja, né, aproveite, crie, pense, realize, mas coloque em prática. Atenção com certo autoritarismo e, digamos, com certa impaciência, porque esse Marte recebe um mau aspecto de Júpiter, que se intensifica esse mau humor do Marte de Capricórnio, e também essa intempestividade, esse nervosismo contra esse Júpiter, que faz um mau aspecto a esse Marte de Capricórnio. E um Júpiter muito emocional, Câncer, está essa posição do Júpiter. Está ligado com também as coisas ufanistas, proteção da pátria, das nações. Nesse momento pode ser talvez interessante, mas pode ser um tanto tenso tudo isso. E esse Marte, recebendo um bom aspecto de Netuno, também é aquela questão da ação pela intuição, ação sutil, mas também recebe uma conjunção de Plutão. Está na orbe, né? Tá um pouco longe, mas está na orbe. Plutão está 0,3, está 3 graus e o Marte está 27. Então está na orbe de conjunção, mas um pouco afastada. Mas é um aspecto que está indo em direção à aplicação, porque o Marte está cada vez mais indo em direção ao Plutão. Ou seja, o Marte indo em direção ao Plutão para fazer a conjunção, que vai concluir no dia 27 de janeiro próximo, agora, segunda-feira que vem. Início de processo de imposições e vontades ou de alterações ou finalização de ciclos. Pode ser bom? Tem que ter, se for para o seu mapa, vou falar depois para cada signo também, e vou falar para as nações, para o Brasil também, em particular, que pode ser bastante interessante, importante, mas pode ser, veja bem que interessante, né, se eu pensar assim, Marte, o senhor da guerra, Deus da guerra, Plutão, Deus dos infernos, estão juntos no céu, em Aquário, né? E o Plutão em Aquário fica mal colocado. Tensões, conflitos explosivos. Atenção com essas condições meio. Em outras situações, a gente poderia até concluir que poderia se manifestar em terrorismo, ou coisas terríveis podem ocorrer nessa conjunção. Começamos o ano bem, mas com tensões bastante delicadas. De fio de navalha a ser colocado tudo isso. Júpiter continua sua marcha por Câncer, ele está retrógrado, tá? Não tem nenhum aspecto que ele receba, mas ele faz aspectos. O Saturno está em Peixe com a sua marcha, ele vai ingressar em Áries em breve, mês que vem, em fevereiro, mas continua sua marcha passando por aqui. Ele vai fazer a conjunção com Netuno, que é bastante significativo para a humanidade, certamente. E depois, Saturno também tem essa condição de estar em conjunção, já está na órbita da conjunção de Netuno. Aliás, deixa eu falar um pouco mais sobre Saturno. O Saturno, antes de tudo isso, ele recebe um sextil de Urano. O Saturno recebendo um sexto de Urano, aspecto coletivo, renovações, as coisas estão bem estruturadas e estabelecidas. Pode-se pensar que as coisas estão em vigor, e tais instituições podem passar por situações bastante positivas de remodelação, de revisões e renovações. Pode ser bem interessante, até porque o Urano está retrógrado, tá? E pode até estar coisas ligadas à economia, à produtividade nesse sentido, dessa possibilidade. E o Saturno já está na órbita em direção a Netuno. Saturno está a 27,32 de peixes, Netuno está a 29,50 de peixes. Está indo os dois juntinhos em direção a 0 graus de aquário, desculpe, 0 graus de Áries. Já estão em condição de desmoldando todas as instituições que não têm mais sentido e trazendo um novo tipo de conceito para a realidade vigente. Ou então, digamos que a realidade vigente vai perder o formato para trazer outro tipo de conceito mais perceptível, mais concreto, mais adequado. O Urano continua sua marcha para o final de touro, ele está 27 de touro, está retrógrado ainda, vai ingressar em Gêmeos esse ano por definitivo, vai ficar um bom tempo por lá. Mas esse Urano retrogradando em touro, revisão nas coisas que falam sobre economia, revisão nas coisas que falam sobre consumo.
Ou seja, algumas coisas ligadas à economia do mundo inteiro, o Brasil inclusive também, têm que ser reavaliadas, revisadas. Alguns contratempos que envolvem a economia podem ocorrer nesse período. Positivos, digamos o seguinte: o Urano em Touro está numa chamada queda. Então, alguns contratempos que envolvem as questões comerciais e financeiras do mundo podem surpreender a todos nós, certamente. Urano vem recebendo já há um bom tempo esse bom aspecto de Netuno. Netuno fazendo um bom aspecto a Urano, né, isso é marca da, digamos, do socialismo, né, do pensar em todos, pensar na coletividade. Então pode ser bem interessante. Netuno fazendo um bom aspecto a Urano pode favorecer muito a tecnologia avançar em termos de auxílio à medicina. Dá uma boa condição nesse sentido. É um aspecto de longo prazo. E esse mesmo Netuno, Urano, desculpe, recebe um bom aspecto de Plutão. Ou seja, estão em um triângulo, chamado grande sexto ou pequeno triângulo, né? Bastante importante e significativo para esse nosso período por aqui. André Barbeau, astrólogo antigo, já foi embora, já ele dizia que esse nosso período, a realidade que era o período da humanidade, teria um grande crescimento, mas tem muitas tensões, é a tal coisa, muitas tensões que vão nos fazer perceber a necessidade de modificarmos o mundo, encontrarmos novas possibilidades. Então, o mundo vai entrar em crise? Vai, para melhorar. Vai estar em pane? Vai, para melhorar. Quando? Depois. Que esse depois, olha, planetas estão mudando de signos. Eu vou comentar um pouco depois, mas o Plutão vai ficar em Aquário por 20 anos. Isso aconteceu na época da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Foram anos terríveis, para depois ter um bom resultado, quando o Plutão passou para Peixes. Daqui a 20 anos, se pensar por aqui. O Netuno passa por Áries, né, junto com o Saturno. Né? Então, a dissolução das instituições e percepção de novas possibilidades também. Vai ficar um bom tempo, fica 13 anos em Áries. O Urano em Aquário, né, entrando por aqui agora, desculpa, em Gêmeos, entrando em breve por aqui, o questionamento do pensamento vigente, das relações sociais, do pensamento, da ética, também das questões de relações sociais, das relações de modo geral, do pensamento ético, pensamento filosófico. Ou seja, estamos vivenciando um período bastante significativo e importante na história da humanidade. Nós somos privilegiados, muito privilegiados. Teremos muitas tensões, muitas evoluções, muitas alterações. Muito mais do que todos os anos se comenta que tem mudanças, com todo ano se comenta mudanças. Esse ano realmente vai ter essa condição. Netuno está fazendo um bom aspecto, recebe um bom aspecto de Plutão, já há um bom tempo já, é um sexto. Esse é um novo desenho do mundo. Já aconteceu no meio do século XX, vai acontecer para os próximos anos também. E o novo desenhar do mundo, desenho historicamente falando, de fronteiras e situações sociais, relacionais, não importa como seja. O mundo vai ser desformatado e vai ser remodelado. E vai ser importante isso. Só que vai ter que ser desmontado antes, vai ter que se esfarelar totalmente. Depois, temos boas condições e boas situações para o futuro. Nos preparemos para mudanças. Sejamos fortes para que as gerações vindouras possam aproveitar bem mais. Quais gerações? As próximas gerações, tá? Daqui a uns 20 anos. Mas vai ser ruim esse princípio próximo? Não. Mas vai ser importante, significativo. Temos a marcha dos planetas por aqui, e aqui nesse caso, deixa eu só fazer uma alteração por aqui, só um instantinho. Temos aqui a marcha dos planetas, e nesse caso por aqui temos o Plutão, nessa sua passagem por aqui, ele já ingressou em Aquário por definitivo, tá? Vai ficar até 2044, vai ficar retrógrado em maio, tem tempo ainda. Por uns bons anos, no meio do ano, ele fica retrógrado. A retrogradação é importante que quando o planeta fica mais próximo da Terra, ou a Terra mais próxima do planeta. Isso acontece com Plutão regularmente por uns bons tempos no meio do ano, certamente. O Netuno tem essa condição aqui que nós estamos vendo. O Netuno, nesse caso por aqui, tem a seguinte condição. Ele vai entrar em Áries dia 26 de janeiro próximo agora, semana que vem. Né? Ou seja, já vai começar esse processo de início de um processo de percepção de novas possibilidades. Ele passa por aqui a cada 164 anos. Importante isso, então. Né? E vai ficar de vez agora em Áries por muito tempo. A última vez que ele passou por Áries, né, foi início como chama, do Blavatsky fez a teoria dela também. O cristianismo não em si, mas enfim,
o espiritismo, o kardecismo, o novo impulso artístico, espiritual, e até a física teve um grande avanço também nessa condição. Então, talvez nós tenhamos a percepção de outros planos. Vai estar junto com Saturno, por sinal. Talvez nós temos a percepção de outros planos, além do que é o concreto, além do que é o visível. Mas também outros planos que também estão ligados com o mundo concreto do nosso lado de cá, ou do outro plano. Que alguns falam multiverso, talvez isso. Mas a ideia principal com Netuno junto com Saturno em Ares é a dissolução das instituições, remodelação de um mundo novo à frente por aí. Tá? Vai ficar retrógrado só no meio do ano também por aqui. O Urano tem a sua marcha por aqui também. Ele vai. Ele tá retrógrado, né? Vai ficar direto dia 3 de fevereiro em Touro. Vai entrar em Gêmeos só em abril. Tem um tempo ainda, depois ele fica um bom tempo em Gêmeos. Mas está em Touro ainda nessa retrogradação, que, como eu comentei, a reavaliação dos conceitos de consumo, da economia, do mundo concreto, do mundo visível. O pessoal andou falando muito do Urano em Touro, que seria os bitcoins na nova moeda. Olha, não, também pode até ser, mas a nova relação com o consumo, o que é o consumir, o que é o mundo concreto, né? E não só isso, que é ligado com a ecologia. Touro, como outros signos de terra, Capricórnio e Virgem, está ligado com a economia, mas também com a ecologia. Então, essas questões nós voltaremos, por conta de uma série de situações, as questões climáticas, ficou muito evidenciado que nós destruímos a natureza, temos que reconstruir a natureza. Não vamos construir, reconstruir a natureza, mas talvez preservar um pouco do que resta. A natureza sempre se resolve sozinha, ela vai passando por cima da gente, então vamos ver muitas modificações climáticas também nesse período. Acidentes climáticos podem ocorrer certamente. Essa é a passagem de Urano nesse ano por aqui. E o Saturno, ele vai ingressar em Áries 13 de fevereiro, vai encontrar junto com Netuno a grande conjunção. Ele vai ficar retrógrado só para frente por aqui. E está em peixes ainda, tem essa condição. E o Júpiter continua sua marcha, ele vai estar retrógrado ainda, vai ficar direto só em março, dia 11 de março. Né? E vai mudar de signo para Leão 30 de junho. Aí fica em frente a Leão, bem por aqui. Mas teremos, já até coloquei nesse mês aqui, dia 20 de fevereiro, o Sol já está em peixes, bem no comecinho, primeiro grau de peixes. Mas vai ser a grande conjunção Saturno-Netuno, tão marcante historicamente, que acontece a cada 36 anos. Mas, a 0 graus de Ares, isso não é tão comum acontecer. Quando acontece a grande conjunção Saturno-Netuno, muitas mudanças significativas na sociedade acontecem. Troca de impérios, mudança de direções políticas e sociais, que o Netuno, conjunção a Saturno, é a dissolução do que está estabelecido e a percepção de novas possibilidades. Está até ligado com essa percepção da importância da ligação com a sociedade, com a coletividade, é a marca do socialismo, ou do modelo que seria socialismo, pensando na comunidade, na sociedade e na humanidade. Saturno e Netuno. Apesar que Saturno em Ares, quando entrar, também vai estar em queda, ou seja, então vai ser um momento de muito autoritarismo nessa passagem de tempo. Ele vai ficar 2 anos e meio passando por Ares, né? Mas é importante e significativo, né, nessa condição. Mudanças estruturais de base, né, na política e nas instituições de modo geral. Instituições governamentais, sociais, inclusive também. Mudança de paradigmas, mudança de mundo. E a percepção de um mundo concreto diferenciado do que nós entendemos até então vigente. Multiverso? Outros planos? Outros mundos? Possivelmente. Essa é a condição desse mês correspondente por aqui. Temos bem evidenciado aqui ó, a grande conjunção Saturno-Netuno, e a grande conjunção que vai ser aqui, dia 27 de janeiro próximo agora, né, de Marte e Plutão. Essa grande conjunção Saturno-Netuno vai ser mais do que em fevereiro, mais o finzinho. Já está apontado por aqui, está na órbita já nessa condição. Essa é a trajetória de Marte. Vai fazer a grande conjunção 27 de janeiro próximo agora. Então, por volta dessa data, nós estamos na órbita já, tá? Marte com São Plutão. Atenção com atentados, crises, confrontos, situações surpreendentes que envolvem até questões climáticas. Pode até se pensar nisso, maremotos, terremotos ou tensões que envolvem estruturas. Mas estruturas da de Saturno também mas o Plutão está ligado com o subterrâneo. Né? Então, dessas condições. Atentados, atenção com atentados, ou então situações limítrofes, que envolvem até ameaças e confrontos. Então temos que ter atenção nesse período, nessas situações. Não é dia 27 de janeiro, ou bem próximo dessa condição por aqui, mas esse mês, de o Sol passando por Aquário. Essa é a marca principal
do Marte, só esse trechinho por aqui. Tem outros bons aspectos também aqui. Tem o Marte bem colocado com Urano, que eu comentei para vocês, tem uma expectação, situações inéditas e situações que envolvem a coletividade, modo de movimentos coletivos. Pode ser interessante, movimentos coletivos que envolvem a busca da paz e da fraternidade. Mas o Marte bem colocado com Saturno, ações para realizações e concretização. Nós estamos saindo um pouquinho da Marte-oposição Júpiter, que já comentamos que está acontecendo ainda, que dá esses conflitos e conflitos internacionais. Questionamento da ética e da moral também por aqui. Temos aqui a rota de Vênus. Ela começou em Capricórnio, vai passar para Aquário, já passou para Aquário 8 de janeiro. Dia 11 de fevereiro, em breve, passar para Peixes, né? Essa é a trajetória dela. Na verdade, a gente fala da Vênus, o correto seria falar o Vênus, que é o planeta, né? Mas ela é bonitinha, né? Então falar a Vênus, que é interessante. Temos aqui o Mercúrio, em sua passagem, né? Ele começou o ano em Capricórnio, dia 20, hoje, entre Aquário, e dia 6 de fevereiro passa para Peixes, né? Vai retrogradar em fevereiro ainda, dia 26. No mês que vem, quando o Sol ingressar, vem por aqui. Nesse mês correspondente, teremos outra condição. Teremos o eclipse acontecendo. E essa é a trajetória do eclipse que vai acontecer por aqui. Só um momentinho. Vai ser dia 17 de fevereiro a 28 de Aquário. Vai ser visto só no Polo Sul. Essa é a trajetória do eclipse, nesse caso por aqui. Horário de Brasília, 9 horas de um minuto. E aqui temos essa condição por aqui, que é o eclipse anular, que vai ser visto só no Polo Sul. Na verdade, vai ser visível no sul da África, sul da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico e Antártida, né? Então tem essa condição por aqui. E esse é o mapa do dia do eclipse anular do Sol. O Sol conjunto à Lua, e infelizmente, eu vou dizer infelizmente, mas consequentemente ou naturalmente, essa grande conjunção tem conjunção a Marte, que dá tensões, e recebendo uma quadratura de Urano, que dá rupturas. Então, essa eclipse que vai acontecer agora em 17 de fevereiro, nesse mês próximo, correspondente por aqui, tensões, coisas surpreendentes que envolvem os polos. Na realidade, parece que tem tensão no Polo Norte, né? Mas marcou no mundo, pegou o globo, na parte de baixo do globo, que é o Polo Sul, tensões, rupturas. Acidentes podem acontecer com esse Marte, esse eclipse, recebendo uma quadratura de Urano em conjunção de Marte. Acidentes que envolvem aeronaves ou questões tecnológicas, ou então outras questões. A questão é que tudo está ligado com informática, sistemas de comunicação também nesse período. Tem uns bons aspectos aqui, certamente, né? Eclipse não é ruim, nem sempre é ruim. Mas quando tem tensões ao eclipse, ou a posição de Sol com conjunção Lua, a tensão fica bem mais evidenciada, muito mais evidenciada. Evidente que isso tem que ser colocado junto com os mapas dos países também. Você lança o mapa dos países e para ver como é que é essa situação todinha por aqui, de cada país, como responde cada país. Ele tem um mapa de cada país para tudo isso. Vamos ver um pouquinho do Brasil aquariano, esse período nosso por aqui. Esse é o mapa do nosso país, mapa do Brasil. O mapa do Brasil tem essa condição. Ele é 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, horário mais do que corrigido, atestado e testado, né, por vários astrólogos antigos. São Paulo, capital, aqui no Monumento de Ipiranga. Quem conhece o Monumento de Ipiranga, lá tem o Riacho de Ipiranga, lá que foi o grito da independência. Tem até a casinha do grito lá, pertinho. Histórias a contar, perto do Riacho lá, com Dom Pedro. Mas, enfim, tem essa condição. Esse mapa do nosso país, Sol de Virgem, já quase na casa 8, e o ascendente aqui é Aquário. Né? Lua e Júpiter na casa 4, também por aqui, tem essa condição. Né? Algo significativo, né? Nós temos isso aqui, agora temos o ingresso do Sol em Aquário. E nesse caso, Júpiter estará muito alto no céu no dia do ingresso do Sol. Esteve ontem, né? Júpiter alto no céu, muitos favorecimentos e destaques nas questões internacionais do Brasil, de modo retrógrado. Ou seja, o Brasil pode ser, de repente, colocado em pauta internacionalmente, mas para poder colocar suas ideias, opiniões, ou confirmar suas posições perante o mundo. A casa 5 está lotada aqui. Isso favorece as artes claramente, né? Saturno e Netuno se colocou aqui na casa 6 do Brasil. Ou seja, pode-se pensar que nas questões que envolvem infraestrutura, os trabalhadores estarão em pauta. E as questões de saúde também, viu?
mas é uma boa condição. Talvez possa acontecer, bom, já tem acontecido coisas interessantes aqui no Brasil com relação à saúde, né? As vacinas da dengue, outras coisas interessantes, importantes na medicina. Mas o Brasil pode ser o início de um novo processo de concretização de pesquisas de bom resultado. O Urano está na casa 8. Atenção com dívidas e impostos. Então, atenção com certas situações que envolvem a economia. E também não só isso, esse é o eixo da economia. Atenção com situações que envolvem bancos. Já ouviram falar de situações desse jeito por aqui. Mas esse ingresso do Sol para Aquário é nessa posição, leva para Brasília, né? Mas pega todo o continente americano. Então, para ficar mais claro, colocamos isso tudo sobre o mapa do Brasil. Dentro do mapa do Brasil, fora, que temos o mapa desse ingresso do Sol em Aquário. Todos os anos, quando o Sol ingressa em Aquário, o Sol passa pela casa 12 do Brasil. Mas não junto com Marte, Mercúrio, Vênus, Plutão e Lua. Ou seja, muitas coisas ocultas estão vindo à tona. Todo ano acontece o Sol passar por lá. Mas com toda essa tropa por aqui, muita coisa vai transbordar dos bastidores, coisas ocultas, e muito grande, por sinal. Urano está na casa 4, né? Vai ter uma grande conjunção depois aqui em breve, mas continua na casa 4, então situações que envolvem o que? A oposição contra o governo estabelecido. Júpiter vem passando pela casa 6, né? Parece, na casa 5, atenção, chega até a época do Oscar, tá? E vai ingressar na casa 6. Isso vai favorecer coisas muito positivas para a classe trabalhadora. Hum? O Saturno e Netuno, que vai ser a grande conjunção que vai acontecer em fevereiro, vai cair em cima de Plutão. Isso acontece a cada 36 anos. É um processo de 36 anos. Então, digamos assim, como vai pegar o Plutão na casa 2, as questões envolvem economia, questões ligadas ao governo, Estado, rumo do país, que Plutão rege a casa 10 do país, tá? Começam a serem modificadas. Então, muitas situações muito positivas podem ser colocadas que mudarão o rumo da história econômica do Brasil. E algumas coisas vão ser dissolvidas, tiradas do caminho, para colocar-se outras possibilidades. E talvez, por Saturno e Netuno, está ligado muito com essa questão do visão mais socializante e comunitária, muitas ações podem favorecer muito o povo, de modo geral, de modo coletivo. Esses próximos bons anos à frente, por aí. Essas são as progressões secundárias para o Brasil. Mas eu venho passando por boas condições. Eu tenho aqui o ascendente progredido pré-natal bem colocado com o Sol, isso favorece o governo. Estamos em ano de eleições, né? Que vai ser aqui nessa época por aqui. Ó. Mas favorece o governo. O ascendente bem colocado com Marte, que favorece o governo, porque Marte está bem alto no céu e rege a casa 10, favorece o judiciário, o sistema legislativo também. E o ascendente bem colocado com Urano e Netuno, que favorece as questões dos nossos representantes, de alterações possíveis. Teremos eleições esse ano, então grande chance de fazer grandes modificações e alterações nas questões dos nossos representantes. O mapa do Brasil tem esses dois retrógrados, Netuno e Urano na casa 11, que são nossos representantes. Talvez possam ser interessantes modificações. Atualmente, a Lua progredida está bem colocada com o ascendente, está em destaque no país, conjunção ao meio do céu, de novo, destaque os rumos do país e até o presidente, nosso governante, estão em destaque. Que tem em mão aspecto com Mercúrio. Então, pode ter muitas tratativas mal interpretadas, notícias falsas, notícias erradas. E não só isso, né? Complicações sobre as comunicações de modo geral. Dá essa possibilidade. E atenção com as dívidas também. Nós vamos encerrar esse mês aqui começando um mau aspecto com ascendente, mas um bom aspecto com Mercúrio. Isso para o próximo mês, nessa condição. Mas temos essas situações para o Brasil nesse período. Aqui nós temos o que são chamados trânsitos para o mapa do Brasil também aqui nesse período. E aqui temos, deixa eu até colocar uma coisa, só acertando uma coisa no slide por aqui. Temos aqui uma situação. Esse é o trânsito de Plutão, seu mapa do Brasil. É essa condição por aqui. Que vem passando pela casa 12, por aqui, fazendo mau aspecto ao Marte, mas bons aspectos ao próprio Plutão. O Plutão fazendo bom aspecto ao próprio Plutão do país favorece a casa 2 da Plutão. A economia, a questão da estrutura econômica do país os rumos do país que Plutão rege a casa 10. Faz bom aspecto à Lua e também ao Júpiter nessa condição por aqui.
Isso favorece as questões do povo. O povo passa por situações bastante positivas, que terão bons resultados para o futuro. Entretanto, tem tensões, evidente. E vai acontecer nesse período, 27 de janeiro próximo, vai já estar em órbita, a grande conjunção Marte-Plutão, que vai impactar diretamente essa condição. Lógico, vai dar um start nas questões da política, da economia, certamente, mas vai impactar muito esse Marte de casa 9 que rege a 10. Ou seja, questões internacionais podem colocar, de repente, o Brasil em, digamos, saia justa, por tensões que envolvem atitudes impensadas de outras nações, nossas ligações com o exterior. Hum? Algo nesse sentido pode ocorrer. Então, atenção com essas situações. Mas pode dar algum tipo de complicação do conflito. Então, de repente, certos conflitos ou questões diplomáticas tensas para o Brasil. Essa é a trajetória de Netuno, também por aqui. E nesse caso, por aqui temos o seguinte, né? O Netuno vem fazendo um aspecto a essa região aqui, que seria os nossos representantes, Câmara e Senado. O Netuno fazendo um aspecto a isso, né? Nós estamos mal representados. Isso é questão astrológica, não pessoal. Mas eu precisaria muito tempo essa condição. Mas então as coisas estão estranhas, complexas, mal colocadas, tem muitas coisas falsas, enigmáticas. E esse Netuno faz conjunção a esse Netuno por aqui, a grande conjunção vai acontecer por aqui também, que rege o céu. Então, a ideia de que Netuno faz essa condição possa, de repente, dar a entender que os rumos do país não estão muito claros. Não é um mau aspecto, uma conjunção, mas dá a impressão que o país está meio que aderido, mas não está. Tem bons aspectos de Plutão ao meio do céu. Mas a conjunção pode eventualmente fazer com que as ações dos nossos dirigentes não fiquem tão claras, aparentemente não tão claras. Mas aparentemente estão bem, indo bem. Por ano, vem fazendo esse aspecto, ele está passando por aqui, ele vai fazer em breve uma conjunção com esse Urano-Netuno, aliás, desculpe, de Lua-Júpiter, mas ele vem fazendo um bom aspecto ao Mercúrio. E o Urano fazendo um bom aspecto ao Mercúrio favorece o quê? Tecnologia de informações. E as artes também, as artes inovadoras, que o Urano faz bom aspecto ao Mercúrio, que rege a casa 5. Rege a casa 8 também, o Mercúrio está na casa 8. Então as questões envolvem atitudes para lidar com essas questões econômicas, né, meio que heterodoxas, pode dar bons resultados. Né? No segundo semestre, teremos o Urano fazendo a conjunção à Lua-Júpiter na casa 4. Pode ter grandes avanços tecnológicos que envolvem agricultura ou agronegócios, mas pode acontecer alguns acidentes. Né? Isso vai ser por volta de 4 de julho, quando tem o Marte, o Urano, fazendo conjunção com o Lua-Júpiter nesse ponto por aqui. Enfim, temos aqui o Saturno em aspectação, em passagem pela casa 2, fica um bom tempo pela casa 2 passando, também por aqui, ele está fazendo oposição a Mercúrio, então dá um certo travamento nas questões do lidar com a economia, ou com impostos, então parece que as coisas não são fluentes, é necessário fazer acordos, e a dificuldade com acordos acontece porque tem o Mercúrio passando por peixes, enfim, tem essa possibilidade. Enfim, dessas condições. Mas ele vem passando pela casa 2. Então as questões econômicas, de certo modo, estão estáveis, mas digamos que estão caminhando a passos lentos, mas lentos e firmes. Isso é importante nessa condição por aqui agora também. Aqui temos o Júpiter passando, né? Ele vem passando pela casa 6 e 5, isso favorece muito as questões das artes também. Vai passar para a casa 6 a partir de maio, que a partir de maio, que não está muito longe tempo por aqui, talvez possa ter esses benefícios que envolvem a classe trabalhadora e todas as questões trabalhistas. Favorece muito. E a partir do segundo semestre, setembro em diante, passa para a casa 7. Tem chão ainda, né? Boas condições. Tá? Mas ele vem fazendo bons aspectos ao meio do céu. Favorece o crescimento e benefícios ao país. E fazendo bons aspectos ao sol do país também agora nesse mês, também, favorece a imagem dos nossos governantes. Temos aqui a grande conjunção Saturno-Netuno. Vai acontecer só dia 20 de fevereiro, mas já está na órbita. Cai bem em cima desse Plutão por aqui. Eu vou até repetir esse slide do próximo mês por aqui. Mas caindo nesse ponto do mapa por aqui, nós teremos grandes alterações, grandes mudanças no que se refere à economia e à política econômica, a política ligada com o consumo e a produtividade. Digamos que vai ser bastante interessante e importante. E, inclusive, muitas importantes alterações que envolvem a questão da pátria do consumo, que está ligado muito a que são os nossos representantes, que vai esquadratura esses pontos por aqui também.
Muitas alterações. Temos que pensar muito bem sobre os rumos do país nos próximos períodos. Temos que pensar a longo prazo. Vamos pensar não só nos próximos 4 anos das eleições, longo prazo. Longo prazo. Tá? Que as mudanças serão significativas e importantes e é necessário essa atenção com tudo isso. No Brasil, ainda esse mate vem passando por aqui, nesse trecho todo, né? Vem passando por essa região, vem passando pela Casa 12. Tem umas tensões subterrâneos, né? Tem as situações das pessoas que estão com sede de dedos para conversar, não se mostram com clareza, porque as coisas dos bastidores ficam mais evidenciadas. Muitas ações dos bastidores, muitas atitudes não tão claras, que depois ficarão à tona, certamente, quando passar o mês que vem, quando o mate passar para Casa 1 também. Mas, por enquanto, tem ações e situações envolvidas nos bastidores da República, nos porões da República. Tem essa condição. Com esse mate em passagem por aqui. Uma coisa também a se ver também é o seguinte, eclipse. O eclipse do Sol vai acontecer 17 de fevereiro, e essa é a configuração para o eclipse transposto para o mapa do Brasil, aliás, levantado para Brasília, né? E vemos também aqui uma outra condição. Plutão alto no céu na casa 10, e o eclipse acontece na casa 11, com Marte aqui dentro. Nesse período, atenção, situações inusitadas, surpreendentes podem acontecer, que envolvem pessoas que são os nossos representantes, Câmara e Senado. Situações tensas que envolvem essas pessoas. Rupturas, cortes e viradas de situações e até, de repente, reviravoltas nas opiniões, situações nesse sentido. A grande conjunção Marte-Netuno vai acontecer só na frente, mas nesse ponto no eclipse vai acontecer na casa 12, quase casa 1 do Brasil. Tem essas situações por aqui. E nós transpomos o eclipse para o mapa do Brasil. Dentro do mapa do Brasil, fora temos o mapa do eclipse, que é um trânsito, né, na realidade, né? E o eclipse vai cair na casa 1, indicando o Brasil estar em evidência, junto com Marte por aqui. Pode acontecer alguns acidentes que envolvem também o nosso país. Urano está nessa condição na casa 4, né? Então já está um bom tempo na casa 4, Urano se projetando por essa condição por aqui. Ou seja, tem umas tensões que podem envolver manifestações populares, ah, do povo de modo geral. Não vou dizer sem teto, sem terra, mas do povo de modo geral pode ter umas manifestações. Tá? Por conta dessas situações inusitadas que acontecem no país. E o Saturno e Netuno ainda continuam se projetando aqui nessa condição sobre Plutão do país que rege a casa 10. Essa posição é muito significativa, viu, para o Brasil, que é em cima desse ponto bastante importante do nosso mapa. Enfim, para o Brasil seria basicamente isso que eu queria passar para vocês. Lógico, tudo depende de outras condições também, mas o que foi mais significativo eu comentei com vocês. E como todos os meses, né, eu vou fazer comentários sobre as posições para os signos. Nada vai substituir o mapa com um astrólogo profissional. Certamente que não. Então, eu vou comentar o Sol ingressou em Aquário, então eu vou começar com os aquarianos. Né? Parabéns, aquarianos. E, por sinal, São Paulo faz aniversário dia 25 de janeiro, próximo agora, que é um domingo. A São Paulo é signo de Aquário, 25 de janeiro de 1554. São Paulo é Aquário com ascendente Aquário. Horário corrigido, mais do que testado pelo Grupo Gaia Brasilis Pesquisas aqui da Gaia. Muito aquariana nessa cidade, adoro essa cidade aquariana também, parabéns, São Paulo. Mas, enfim, como eu comentei com vocês, tem muita coisa em aquário. Então, para o pessoal de aquário, atenção aqui, são orientações básicas para quem é de aquário, sol de aquário, ou que tem um ascendente aquário também. E lógico, sempre fez uma história profissional nesse sentido. Mas uma coisa a se colocar tem o seguinte, né? Pessoal de aquário ou ascendente aquário, atenção com certas instabilidades pessoais, certos nervosismos, que poderia você ficar um pouco instável, um pouco inseguro nesse sentido. Atenção para não ser intempestivo ao colocar ou contestar uma ideia ou opinião de outras pessoas que você tem. Pode aparecer pessoas do seu convívio, que são parentes, são amigos, que podem colocar suas ideias e opiniões e você pode contestar. Você pode concordar com as pessoas falam, mas se elas vêm falar com você, talvez seja importante ouvi-las. Tem por aqui. Atenção com certos nervosismos, certas intempestividades emocionais nesse sentido. Nesse sentido, é importante ter esses cuidados. A Lua também tem aquário, então emocionalmente pode ficar um pouco de certa instabilidade natural
para o pessoal de Aquário. Pessoal de Peixes, o ascendente em Peixes, né? Que você pode colocar o seguinte, né? Muitas coisas do passado podem retornar. Na realidade, muitas memórias do passado podem vir à tona. Não vou dizer situações, não, mas memórias, situações que envolvam lembranças, para você até poder resolver e entender, questionar, inclusive. Talvez possam vir imagens do passado que podem ser interessantes para você refletir e entender essas coisas históricas, pode ser interessante. E digamos até uma outra condição, que envolve familiares, questões íntimas, talvez possa ter essa possibilidade. Atenção com. Procure entender essas imagens, essas situações que vêm do passado. Pode ser bem importante e interessante para o pessoal de peixes ou ascendente peixes, dessa possibilidade. Digamos que favorece o início de um processo de encerrar esses contatos com o passado, enterrar essas coisas, isso é importante. Né? O pessoal de Ares ou ascendente em Ares. Olha, amizades são para sempre, certamente, né? A grande conjunção vai acontecer a zero de Ares, né? Saturno e Netuno. Mas uma coisa que é importante, né? Não estamos sozinhos no mundo. Né? E por conta dessa condição, agora, né, uma coisa importante, talvez você sinta-se um impulso de iniciar projetos ou atividades com um grupo de pessoas. E talvez possa até questionar muito o grupo de pessoas que você tem agora, em termos de amizade ou o que for. Pode ter essa possibilidade. Talvez possa ter, trocar de grupos, ou pessoas irem embora. Dá até essa possibilidade. Dá até essa questão nesse sentido. Tá? Então aproveite bem essa situação. Mas uma coisa que é importante, né? Seja carinhoso com os amigos. Alguns vão embora e é isso mesmo. Outros aparecem, pode ser interessante. Siga os seus instintos, seus ideais, é o mais importante de tudo isso. Ares ou ascendente Ares. Questão de touro ou ascendente em touro. Início de situações importantes que envolvem a carreira e o futuro. Talvez seja importante agora encerrar certos ciclos para começar novos ciclos que envolvem a carreira e o futuro. Dá essa possibilidade. Atenção com os seus pais. Ou talvez seus pais possam ficar um pouco mais próximos, auxiliando você a resolver situações que envolvem a carreira. Se os pais não estão mais por aqui, não tem importância, mas a memória deles, o que eles de repente poderiam te orientar, pode ser interessante retomar esse tipo de pensamento. Pessoal de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, divulgue-se, coloque suas ideias e seus pensamentos. Não deixe de colocar suas opiniões. Coloque sua opinião para o mundo. Divulgue-se, faça o seu marketing, seu auto-marketing. Isso é importante também nesse momento histórico, que muita coisa está acontecendo para você, inclusive também para o mundo inteiro, mas para você. Talvez eu voltar a atenção para a sua religiosidade, que fosse importante também nesse período, viu? Ou para suas crenças, ou para sua filosofia de vida. Questionar algumas coisas pode ser interessante. Pessoal de câncer ou ascendente em câncer. Descartar coisas pode ser importante. Encerrar situações. Se tem dívidas, acerte as dívidas, ou negocie pelo menos. Mas não só isso, jogar fora o que não presta mais. Coisas materiais, até coisas emocionais. Enfim, encerrar situações que envolvem o futuro. Aliás, desculpe, o passado. Para que você possa ter um bom andamento para o futuro. Né? Isso é bom, né? Interessante. Pessoal de leão ou ascendente leão. Algumas pessoas do seu convívio podem se afastar, pode ir embora. E é isso mesmo. Isso acontece. Talvez possa acontecer você ter algum tipo de conflito ou confronto com pessoas do seu convívio. Reflita bem sobre isso. Não se deixe levar só pelos sentimentos e emoções. Reflita bem até quanto é importante manter essa relação ou então rever essa relação. Mas não corte de repente, de modo repentino. Não faça isso. Repense essas condições. Pessoal de virgem ou ascendente em virgem, né? Situações novas no trabalho podem acontecer. Talvez seja importante você encerrar um ciclo das coisas que vêm acontecendo no trabalho e não vem dando certo. Se a coisa vem acontecendo sempre, o mesmo sistema, o mesmo método, não dá certo, não é agora que vai dar certo. Então, de repente, pensa e reveja um novo sistema. Encerra um ciclo e começa um novo ciclo diferenciado. O pessoal de Libra ou ascendente em Libra, olha, é importante aproveitar a vida. Talvez agora seja importante dar atenção à sua própria vida. Libra tem aquela condição de curtir as pessoas, curtir a vida, mas ficar muito preocupado da interação com o outro. Agora, talvez, tem um momento de ser um pouco mais egocêntrico, um pouco mais egoísta, pensar nos seus desejos, nos seus prazeres. Isso é importante agora nesse período. Pode ser bem importante nessa época você reavaliar essas situações.
Pessoal de Escorpião ou ascendente de Escorpião, tem coisas do passado que às vezes nos incomodam ou nos incomodou e você às vezes guardou mágoas e nem lembra mais disso. Mas aquela mágoa ficou guardada. Talvez agora seja o momento de você, nem force muita situação, mas talvez possa acontecer situações que essas imagens, os sentimentos venham lá do passado e não vai resolver tirar satisfações com as pessoas, mas é o momento de você deixar por isso mesmo. Entender as razões das pessoas. Isso não quer dizer que você tem que dar razão a essas pessoas do passado, familiares até, mas entender as razões, porque talvez elas, do ponto de vista delas, podem ter suas razões. Alivia um pouco mais o seu peso nessa condição. Pessoal de Sagitário ou ascendente de Sagitário, vale a pena trocar ideia com as pessoas. Isso vale a pena. Mas colocar suas ideias e opiniões. Mas veja se o que você pensa, o que você entende como verdade, é correto. Se tem muita gente contestando o que você pensa, contestando o que você fala, talvez seja o momento de você refletir sobre isso. Ou até refletir, para até embasar mais o seu pensamento, a sua ideia e a sua opinião, ou repensar se você está certo. Porque tanta gente contestando, talvez elas possam estar certas. Ou então, de repente, confirma mais a sua posição, mas confirme, dê base às suas ideias e opiniões. Isso é uma coisa importante. E finalizando, o pessoal de Capricórnio, ou ascendente Capricórnio, né? Produzir é uma coisa importante. Ter é uma coisa importante. Mas usufruir do mundo material é importante também. Use o mundo material, não só guarde as coisas. Não acumule só bens. Use os bens. Isso é importante. Nós tenha garantias. Capricórnio quer ter garantias. É importante tudo isso. Mas é importante você poder usufruir dos bens materiais nesse momento. Sabe, Capricórnio? Aproveite bem. Enfim, o que eu tinha para falar com você seria basicamente isso. E lógico, nada vai substituir um astrólogo profissional para fazer uma boa leitura do seu mapa. E sempre procure um astrólogo profissional, certamente. Pergunte se ele é profissional, onde ele se formou, onde estudou. É importante isso, né? Sempre importante. Mas, enfim, aproveite um mês, aproveite um ano. Esse nosso primeiro ingresso do Sol em 2026. Aproveitem um ano, aproveitem a vida, isso é importante. E por conta dessa condição, carpe diem. Eu não sei como falar semana em latim, mas carpem a semana. Carpem o ano, anos, anis, enfim, o ano todo. Certo? Obrigado pela presença por todo esse ano, pelos anos que passaram por aqui. Vejo vocês no próximo mês com o ingresso Sol em Peixes. E depois aguardem aí, dia 21 de março, o ingresso Sol em Ares, comentando sobre todo o ano correspondente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vejo vocês no mês que vem com o ingresso do Sol em Peixes. Certo? Muito obrigado e até a próxima, próximo mês correspondente.